Nesse vídeo, vamos entender um pouquinho mais sobre as semelhanças atômicas. Após ter visto o vídeo primeiro de Atomística 1, falando sobre a identificação dos átomos e como determinar o número de prótons, elétrons, nêutrons, e também verificar a presença ou não de íons, vamos entender um pouquinho mais sobre as semelhanças atômicas. Entender que existem átomos que possuem algumas características semelhantes. Observem só, quando nós temos os átomos que possuem o mesmo número de prótons, a gente tem a presença de isótopos. Vamos lembrar que os prótons é aquela propriedade, né, o número atômico no núcleo, é a identidade do átomo. E o que significa isso? Se os diversos elementos tiverem o mesmo número de prótons, nesse caso aqui 12, eles pertencerão ao mesmo elemento químico. Então, para ser isótopos, eles obrigatoriamente pertencerão ao mesmo elemento químico. Então, por isso que já está, inclusive, representado a letra A. Então, cada átomo A aqui tem 12 prótons no núcleo, tá? Como que eu consigo memorizar isso aqui? Isótopos, pessoal, olhem, isótopos, então associem esse P aqui, ó, pequenininho, como prótons, então o mesmo número de prótons, tá? Quando eu possuir átomos que eles vão possuir o mesmo número de massa, eu chamo eles de isóbaros. Então, olha o Azinho aqui, ó, de massa, né, o símbolo de massa, que nos ajuda a identificar quando os elementos são isóbaros. Observem aqui os elementos A e B. Eles não pertencem ao mesmo elemento químico, olha só, o número atômico de A é 12 e o número atômico de B é 14. Então, eles não são o mesmo elemento químico. A única coisa que vai ser igual nesse caso é o número de massa, porque o número de nêutrons acaba mudando. Tá? Quando eu tenho isótonos, eu tenho agora o mesmo número de nêutrons. Tá? Então, observe aqui, ó, como que a gente tira o número de nêutrons dos átomos. A gente faz uma diferença, né? Então, 28, que é o número de massa, menos o número atômico, isso aqui nos dá 16. 30 menos 14, 16. Então, eles possuem o mesmo número de nêutrons. Tá? Então, vamos fazer alguns exercícios para entendermos melhor como que essas questões são abordadas, como que isso vem sendo aplicado. Tá? Então, vamos ali. Considere 3 átomos A, B e C, sabendo-se que A, B e C têm números de massas consecutivos, B, isótopo de A, e A, isótono de C, B possui 23 nêutrons e C possui 22 prótons. Quer saber, ao final, quais os números atômicos de A e C? Então, eu vou tirar todas essas informações aqui para a gente conseguir compreender melhor. A, B e C. A, B e C, eles têm número de massas consecutivos. Eu não sei o número de massa de nenhum para ir somando, né? Para ir aumentando um valor de massa em cada átomo. Então, eu vou dizer que o elemento A ele tem massa X, o B X mais 1 e o C X mais 2. Certo? Também está afirmando que B é isótopo de A. Então, B e A, eles são isótopos, ou seja, mesmo número de prótons. A e C são isótonos, então vou puxar essa informação aqui também. Isótonos, ou seja, mesmo número de nêutrons, isótonos. B possui nêutrons igual a 23 e C tem 22 prótons. Então, eu vou colocar 22 aqui no lugarzinho do número atômico de C. Agora, ele quer saber quais são os números atômicos de A e C. Bom, de C eu já sei, né? Porque prótons no núcleo é o nosso número atômico. Então, o número atômico de C é 22. Como que a gente calcula o número atômico de A? Então, vamos entender isso aqui. Onde eu tenho mais informações é aqui no átomo de C. Eu tenho o número de massa X mais 2 e sei também que ele é isótono de A. E o número atômico dele é 22. Então, se eu for pela fórmula A, que é a massa, número atômico mais número de nêutrons, a minha massa de C ela é X mais 2. Igual, o número atômico é 22, mais o número de nêutrons que eu ainda não sei. Então, eu vou isolar esse número de nêutrons aqui, X mais 2, vou passar o 22 para o outro lado. Vou ter resultado de nêutrons com uma variável, então, ó, X menos 20. Esse aqui é o número de nêutrons de C e também o número de nêutrons de A.
E o que mais que eu tenho de informação agora aqui no A? Eu tenho que o número de massa de A é x, né? Então, se eu tiver o número de massa e o número de nêutrons, eu consigo achar o número atômico. Então, a gente vai fazer essa substituição. O número de massa de A é x. Então, x igual a, o número atômico é o que eu quero saber, mais o número de nêutrons, que é x menos 20. Agora, eu vou resolver essa equaçãozinha aqui. Tá? Eu vou ter aqui Z, que é o número atômico, igual a x, e vou passar isso aqui para o outro lado, essa expressão aqui para o outro lado, que vai ficar menos x mais 20. Então, eu sei que o número atômico de A vale 20. Tá? Então, se eu tenho o número atômico de A 20 e o número atômico de C 22, eu tenho a letra A como resposta correta. Vamos entender um pouquinho mais num outro exemplo. No próximo exemplo, eu tenho uma questão bem tranquila. O que ela diz? Um elemento tem número de massa atômica 3x mais 6, onde x é seu número atômico. O número de nêutrons desse elemento será dado por... Então, só vai ter variáveis aqui, ó, e a gente vai seguir aquela nossa expressãozinha de sempre. A massa é dada pelo número atômico mais o número de nêutrons. Ele está dizendo que a massa desse elemento vale 3x mais 6. Então, eu vou substituir aqui, ó, 3x mais 6, igual. Onde o x é o seu número atômico. Então, o número atômico é esse aqui, é x. E ele quer saber o número de nêutrons. Então, é só resolver essa expressãozinha aqui, ó. O x vai passar para cá. Então, 3x menos x mais 6 igual ao número de nêutrons. 3x menos x, 2x mais 6. Esse é o número de nêutrons desse elemento aqui. Certo? Próximo exemplo. São dadas as seguintes informações relativas aos átomos X, Y e Z. X é isóbaro de Y e isótono de Z. Então, vamos tirar as informações já do problema. Os átomos X, Y, Z. X é isóbaro de Y. Então, eu vou colocar aqui que eles possuem o mesmo número de massa. Isóbaro. E X é isótono de Z. Então, eu vou puxar essa informação aqui. Isótono. Mesmo número de nêutrons. Y tem número atômico 56, então eu vou colocar o 56 aqui no lugarzinho do número atômico. E número de massa, 137. E além disso, Y é isótopo de Z. Isótopo de Z, mesmo número de prótons. Está afirmando também que o número de massa de Z vale 138. Então, vou colocar o 138 aqui no lugarzinho da massa. Quer saber qual é o número atômico de X? Então, baseado nessas informações, vamos ver quais são as semelhanças atômicas que estão presentes aí. Tá? O que eu já sei? X e Y, eles são isóbaros. E o número de massa de Y é 137. Então, o número de massa de X também será 137. Tá? E o que mais que eu sei? Eu sei que Y e Z são isótopos, têm o mesmo número de prótons. E o número de prótons de Y, que é igual ao número atômico, vale 56. Então, vou colocar 56 aqui no Z também. Z e X são isótonos, têm o mesmo número de nêutrons. Se eu tenho a informação de Z, eu tenho o valor de massa, tenho o valor do número atômico. Pela expressãozinha universal, número atômico mais nêutrons, eu consigo achar o número de nêutrons. E esse número de nêutrons vai ser igual ao número de nêutrons de X. Então, colocando ali 138 para o valor de massa, o número atômico 56 mais N. Quando eu passo aqui, 138 menos 56 igual aos nêutrons, eu tenho 138 menos 56, N igual a 82. Número de nêutrons 82 é o mesmo número de nêutrons de X. Então, aqui, ó, nêutrons igual a 82. Tá? Agora, se eu tenho a informação de nêutrons de X e a informação de massa de X, eu consigo achar o número atômico de X pela mesma expressãozinha. Número atômico mais nêutrons. Se a massa é 137, o número atômico eu quero saber,
mais 82, que é o número de nêutrons, eu vou ficar com 137 menos 82 igual ao número atômico. 137 menos 82, o número atômico vai ser 55. Então, aqui eu tenho o número atômico de A, que vale 55, certo? Existem também átomos que possuem o mesmo número de elétrons, e eles são chamados de isoeletrônicos. Tá? Observem aqui, então, esses três átomos. Como que vamos determinar o número de elétrons desses três átomos? Observem aqui que a gente tem íons presentes. Então, o sódio, ele é um íon positivo, ele é um cátion, significa que ele está perdendo uma carga negativa. Então, se o número atômico dele é 11, o número de elétrons será 10, porque ele perdeu uma carga negativa. O oxigênio, pelo contrário, é um ânion, ele está ganhando duas cargas negativas, está ganhando 2 elétrons. Então, se o número atômico dele é 8, o número de elétrons total, após ganhar esses 2 elétrons, será 10. E o neônio, que é um gás nobre, ele é um átomo neutro. Então, no momento em que ele é um átomo neutro, ele não está nem ganhando e nem perdendo elétrons. Portanto, o número de prótons é igual ao número de elétrons desse átomo. Então, o número de elétrons aqui também será 10. Quando esse número aqui for igual, nós temos os isoeletrônicos. Tá bom? Então, próximo vídeo vamos trabalhar um pouquinho sobre a distribuição eletrônica quanto a subníveis e determinar também a camada de valência. Até mais, pessoal!